Caríssimo irmão, caríssima irmã, saudações e que o Espírito Santo nos ilumine para dizer aquilo que Ele quer que eu diga. Que Nossa Senhora Sede de Sabedoria também esteja conosco neste momento. Quero saudar de todo o coração e desejar para você muita paz e alegria. Sabe, caríssimo irmão, caríssima irmã, acontece uma coisa muito curiosa com as pessoas, com todos nós, aliás. Às vezes nós queremos o impossível. Nós desejamos o impossível. Até mesmo nas nossas orações. Às vezes a gente reza pedindo alguma graça ao Senhor, mas a gente pede como se fosse para ontem. E se não recebemos durante alguns dias, já ficamos nervosos, agitados, revoltados, desconfiados de Deus, falando muitas coisas tolas. É porque nós queremos, às vezes, o impossível. Colocar a nossa sabedoria igual à sabedoria de Deus. A nossa bondade igual à bondade de Deus. E assim por diante. Caríssimos irmãos, nós não podemos querer o impossível. E eu vou dar alguns exemplos quando a gente quer o impossível. Primeiro, quando a gente quer as coisas com muita rapidez. Eu acabei de dar um exemplo. Quando a gente pede a Deus uma graça e quer que aquela graça aconteça naquele momento, um milagre instantâneo. Senhor, que eu veja, imediatamente você vê. Pode acontecer, mas não é o normal. Não é o normal. A nossa oração deve ser provada na paciência, na fé, na constância, na perseverança. Aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Mas há um outro caso também interessante. É que nós muitas vezes estamos preocupados não com o que vamos ganhar, adquirir, mas com o futuro. Meu Deus, como isso é prejudicial. Você começa a pensar de uma maneira tal, como se você quisesse resolver o que vai acontecer agora. Por exemplo, você vai fazer uma cirurgia daqui a uma semana. Você começa a pensar, a sofrer antes, não come bem, não dorme bem, fica aquela angústia, como se quisesse fazer logo e que tudo desse certo. E, se possível, até sem sofrimento. Caríssimos irmãos e irmãs, não é assim não. A gente deve estar com o coração calmo, tranquilo. Aliás, falando em calmo e tranquilo, nós perdemos muitas vezes a calma sem necessidade. Calma resolve muitos problemas. A intranquilidade, a confusão, o nervosismo e, sobretudo, a briga leva a um desespero, a um erro, a um engano e a coisas piores. Às vezes eu vejo jogador de futebol, quando terminou o jogo, e ele fez alguma falta, chutou a canela do outro, deu um empurrão, coisa dessa natureza. Aí pergunta para ele, e ele sempre diz assim: eu estava com a cabeça quente. Você se deixou levar pela adrenalina, e então ficou quente, e queria resolver na pancadaria, pelo orgulho, sei lá, por todos os outros crimes que a gente pode cometer, inveja, raiva e tudo. Então faz bobagem. Não, meu irmão. Nós não podemos fazer o impossível. Temos que ter calma, tranquilidade, sobretudo no trânsito. Eu tinha um amigo muito bom, mas muito bom, um médico, muito meu amigo, eu quase diria amigo de infância, da minha terra, Natal. Ele uma vez me disse: olha, eu lhe vou dar um conselho. Guiando qualquer automóvel, sempre dê razão ao outro, mesmo que ele não tenha, para evitar confusão, que briga no trânsito não resolve, pode terminar em morte. E eu andando com ele, um cidadão parou o carro no meio da rua e foi conversar com um amigo dele, conhecido dele. E nós ficamos lá esperando. E eu disse: você quer que eu vá falar? Não. Ele deve estar fazendo isso porque está com necessidade.
eu vou resolver de outro lado. Vou sair pela calçada, beirando aqui e atravesso. Não ficou nervoso, não se agitou, não brigou. Nós não devemos querer o impossível, que todo mundo ceda o lugar, que todo mundo compreenda que nós temos naquele momento quem a razão está conosco, não com eles. Não, meus amigos, nós não podemos obrigar a nós mesmos, os outros, a fazer o impossível. Então, vamos fazer um tratamento. Então, o tratamento nos dá logo o resultado e a gente fica nervoso, fala do médico, fala do remédio, fala do hospital, fala de todo mundo, porque não resolveu ainda o problema. Tenha calma. Olhe, ponha na sua cabeça isso. Calma, calma, calma. Isso faz bem. Isso ajuda você a resolver o problema. Mas nervoso, aperreado, você não consegue. E sobretudo quando você quer uma coisa impossível, aí pronto. O sistema nervoso fica acelerado, a adrenalina sobe e você começa a fazer bobagens. Por exemplo, na sua casa, você tem um filho ou tem um pai que não corresponde à realidade, alcoólatras, viciados em droga, ou preguiçosos, malandros, sei lá, qualquer coisa. Aí você quer resolver o problema na base do grito, quer resolver o problema na base da discussão, do debate, não vai conseguir. Não queira o impossível. Vá devagar. Entregue-se à oração. Veja o que diz o Salmo 36, ou 37, conforme a numeração das Bíblias. Versículo 5. Confia no seu Javé. Confia nele. Entrega tudo, teu futuro a ele, e ele vai agir. Ou então São Pedro, na sua carta, a primeira carta, coloca todas as tuas preocupações na mão do Senhor. O Senhor Deus vai resolver. Você mesmo, é impossível você resolver todos os problemas. Os seus dos outros. Há pessoas que acham poucos problemas que têm, começam a assumir os problemas dos outros. Por exemplo, numa casa, então você tem um parente, um amigo, que está muito doente, está com outro problema, e você começa a colocar os problemas em cima de você também. Você jamais vai resolver o problema dos outros desta maneira. Você tem que distinguir o que é seu, o que é dos outros, e o que é dos outros, como pode ajudar. Como pode ajudar? Ninguém pode fazer tudo. Nós não somos Deus poderoso e infinito. Somos criaturas limitadas. Então não podemos querer mais daquilo que nós somos e ficar contente com aquilo que nós temos. Ficar contente. E na próxima vez vou falar sobre esse contentamento que nós devemos ter com as nossas possibilidades, com a nossa realidade. Mas hoje insisto, não queira mais daquilo que você pode, daquilo que você tem. Aceite a vontade de Deus. Lembre-se, para Deus nada é impossível, mas também você não pode querer fazer o impossível. É Deus que faz. Você tenha calma, tenha esperança, tenha caridade, tenha fé e reze. Reze muito. Amém.